Bom dia, comunidade do meu coração. Hoje, segunda-feira, como sempre, a gente está aqui para falar sobre aquilo que o céu espelha. A gente olha para aquele espelho e diz: ó, o que eu estou vendo é o que está aqui, né? Então, assim na terra como no céu. Vamos falar sobre esse céu dessa semana, vamos ter inspirações sobre o que está rolando nesse tempo, nesse movimento tão lindo que o céu nos apresenta. Bom, antes de começar a análise, eu faço um convite para vocês ficarem até o final do vídeo, porque lá eu tenho uma coisa muito especial. Tenho certeza que vocês vão amar. Então vamos nessa. De segunda-feira, dia 1º de abril, começando com a lua minguante. A lua minguante acontece aqui no Brasil, pelo Fundo de Brasília, nos primeiros momentos do dia, os primeiros minutos do dia 2, da terça-feira, de segunda para terça. Então vai valer a semana inteira. E a lua minguante, ela é uma sugestão, ela tem como sugestão a gente dar aquela fechadinha de ciclo, sabe? Dar aquela revisada, reconsiderar um monte de coisas da nossa vida. Coisas simples. A lua, ela tem um movimento muito rápido, então não é para... Claro que pode entrar nesse pacote coisas mais importantes da nossa vida de muitos e muitos anos. Mas também eu acho melhor ainda a gente poder olhar as pequenas coisas. E eu vou falar um pouquinho dessas pequenas coisas que estão super em alta nesse momento. Então, lua minguante significa um momento de recolhimento. A cada fase da lua, 2 signos estão envolvidos. E no caso, tanto da crescente quanto da minguante, a gente tem uma chamada quadratura, uma quina. E a gente tem que achar uma resultante dessas duas forças. Cada uma vai para um lado. E nesse momento, a lua minguante do Sol em Áries acontece com a lua no signo de Capricórnio. E esses 2 signos são muito interessantes na sua composição. Na verdade, todos são, mas vamos falar sobre o que há de especial nessa composição de agora. Que é o signo de Capricórnio, é um signo que tem relação simbólica diretamente com um planeta chamado Saturno, que é o deus do tempo, né? Mitologicamente é Cronos. E aquela coisa, o tempo é que vai marcando toda a nossa história, dê tempo ao tempo, saber esperar o tempo, ter relação com o limite, com a realidade, com tudo aquilo que dá um contorno muito objetivo, associado inclusive às responsabilidades, à maturidade. E Áries é o primeiro signo do zodíaco, aquele momento que a criança chega ao mundo e chega com toda a força, toda a vitalidade possível. São todas nossas primeiras experiências, tudo tem uma primeira vez. Então tem uma coisa muito jovem, né, representada nesse signo que é o carneiro. E é talvez o que a gente sente da criança que mora dentro da gente, né? Esse espírito jovem, aventureiro, destemido, vamos nessa, vai dar tudo certo. E o Capricórnio, regido por Saturno, diz assim, ó, tem uma experiência, você vai ganhar a experiência, vai entender isso com o tempo. Então é como se tivesse uma pessoa bem madura, bem mais velha, junto de uma pessoa muito jovem, de uma criança fazendo uma jornada juntas. Imagina um avô com sua neta, ou a avó com o seu neto, enfim, os avós com os seus netos, e naquela coisa, daquela relação incrível, né, que a gente já tá, eu falo isso porque eu sou avó, né, então eu me identifico nessa história, a gente já tá com muito caminho andado, com muito mais paciência, com muito mais resiliência, e eles inquietos, né, inquietos, não, vamos nessa, tudo para agora, tudo pronto, então a gente tem que tentar mexer com esses tempos na nossa vida, né. A nossa sociedade hoje exige tudo muito rápido, tem que responder rápido, tem que agir imediatamente. E a gente não tem muita paciência para tudo isso, sabe? Fica uma coisa, no final, uma angústia muito grande e tem que aprender com a sabedoria do tempo, né? O tempo vai ajudar a gente a resolver as coisas, não é de imediato. E também ficar ali, né, só com proteção, com segurança, com estabilidade, impede com que a gente viva as aventuras que a vida nos reserva. Então são esses 2 pontos importantes relacionados a esses 2 signos onde está hoje representada a nossa lua minguante.
Então vamos pensar nisso, que é uma coisa importante para a nossa vida nesse momento. Outra história é que a Lua em Capricórnio, durante esse momento que ela faz a Lua, exatamente no momento que ela faz a Lua minguante, ela vai caminhar um pouquinho e vai formar um triângulo no céu, né, com o Júpiter e Urano, num signo de terra, que é Touro, que é um signo também, né, primo irmão de Capricórnio, que é terra, e com a Lilith, que é o lado obscuro, sombrio da Lua, em Virgem, que é um signo de terra. E essas três forças juntas são incríveis, pensando principalmente na dinâmica feminina das nossas vidas. Virgem é o único signo do zodíaco representado por uma mulher. A Lilith é aquela coisa assim, não se nasce mulher, a gente se constrói, a gente se faz mulher. Esse feminino se faz na vida, que é o espírito do acolhimento, do cuidado, das pequenas coisas, dessa simplicidade que é a gente caminhar junto com a natureza. A natureza tem uma simplicidade, ela simplesmente ela não precisa ficar fazendo mil maquiagens, né? Então ela é do jeito que ela é. E o Capricórnio, como eu estava falando antes, é um signo de pé no chão, de respeitar, né, a realidade, o trabalho, a construção. E Touro é a valorização do que é nosso, dar valor ao que nós temos e não desejar mais do que é necessário. Então esse é um momento muito especial para a gente organizar a nossa vida em relação aos nossos afetos, as coisas que de certa maneira a gente carrega como uma água dentro de nossas relações, na história do quanto a gente pode ter sido não acolhida e acolhido pelas pessoas, o quanto a gente pode ter acolhido ou não acolhido quem precisava. Então, essa coisa do acolhimento é muito importante nesse momento, para que a gente possa refletir sobre isso e construir uma vida de relações verdadeira, né, o máximo possível que a gente consiga, não existe a verdade absoluta, mas o mais verdadeiro possível, que a gente possa transmitir aquilo que nós sentimos e possamos escutar também o que o outro sente, para que a gente possa acolhê-lo na sua realidade emocional. Então, essa é a nossa lua especial desse momento. No dia 1º de abril, hoje, Mercúrio fica retrógrado. Gente, vamos acabar com essa história louca de tudo é o Mercúrio retrógrado. Primeiro, todos os planetas, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, todos eles ficam retrógrados em algum momento. Retrógrado quer dizer um movimento aparente. Isso é uma coisa da mecânica celeste, não é tão fácil de visualizar, mas a gente enxerga o movimento de um planeta em movimento, a Terra está em movimento. Tem uma hora que aparentemente o planeta volta para trás, é como se a gente tivesse que repensar as coisas. Não tem nada de mais, é claro que a gente tem que repensar e avaliar tudo que está sendo dito, tudo que está sendo escrito, tudo que a gente está escutando, tudo que a gente está ouvindo, repensar para não sair falando ou traduzindo ou interpretando isso no impulso. Às vezes até falas que não foram tão favoráveis, tão legais, a gente pode voltar lá e repensar, chamar uma pessoa, chamar alguém e dizer assim, olha, pensando melhor, eu acho que eu penso diferente hoje, eu queria conversar com você sobre isso, mas sempre lembrando que é uma retomada de coisas que vieram de algum momento lá atrás. Voltar, retrogradar é dar marcha ré. E imagina um carro sem marcha ré, não tem? Você tem que dar ré para sair de uma vaga, você tem, enfim, não, você não tem mobilidade. Olhar no retrovisor é isso também. Imagina um carro sem retrovisor, não dá pra gente, vai dar ruim. Então é preciso olhar nossos retrovisores, dar marcha ré naquilo que é preciso, andar algumas casinhas atrás, entender que nem tudo é tão fácil, às vezes, de conciliar por questões que vêm de nosso passado, de uma história que ainda está tendo que ser revista. Então, revisar linguagem, comunicação, troca, enfim. Então é isso, sem nenhuma coisa absurda. Mercúrio retrógrado virou a meme da astrologia. Ok, mas eu não concordo. Então, vamos nessa. A Vênus
vai fazer uma conjunção, vai se encontrar com Netuno no dia 3 de abril. Vamos vibrar no amor. O amor como uma coisa ampla, universal. O amor não só como o amor entre duas pessoas ou entre pessoas que a gente tem uma grande intimidade, mas o amor como uma empatia a tudo que existe no cosmos e no universo. É muito importante também nessa hora olharmos nossas relações e entender que tem mais coisa entre o céu e a terra do que diz a Van Filosofia. Que a gente guarda alguns esqueletos no armário, que é importante que a gente tenha que a gente possa abrir essas portas, enxergar mais profundamente o que tem ali numa relação, numa história, tentar perseguir os nossos desejos, os nossos sonhos com toda a força do nosso ser, sem idealizar aquilo que é impossível a gente obter, sem se iludir com sonhos impossíveis, mas sabendo a importância do que é sonhar. Sonhar a dois, ter projetos comuns nas nossas relações, mas principalmente vibrar no amor universal. No dia 4 de abril, tudo isso vale para a semana inteira. Estou dando as datas certas, mas fica essa vibração da semana. No dia 4 de abril, o Sol faz uma conjunção com o nó do norte, o nó do lunar norte. E a posição lunar hoje está muito importante, porque a Lua tem relação com a Lilith, que nós vimos lá, e tem uma relação com os nodos, que é os nodos lunares são pontos virtuais associados à posição da Lua, assim como a Lilith. Então, mais uma vez, a gente tem que buscar uma orientação para que a nossa intuição, a nossa sabedoria mais subjetiva e espiritual possa nos guiar num caminho que dê sentido àquilo que nós estamos buscando, né? E é como que acertar a direção da nossa embarcação na jornada de vida. É muito, muito legal que a gente possa ter alguma prática espiritual e que preste atenção nas conexões que vão acontecer nesse momento. São certos encontros que dizem, olha, por ali. Isso vai ajudar a gente a seguir a jornada. No dia 5, a Vênus, olha como tem a coisa do afeto aqui, importante essa semana, é todo amor e questões do relacionamento. A Vênus entra em Áries, que é um signo oposto ao signo que ela rege. Vamos lá, Vênus rege Libra, também rege Touro, mas vamos falar da Libra. Rege Libra, que é um signo associado à balança, que é essa coisa dos dois pratos, então é eu e o outro. E Áries é o carneiro que vai com tudo, né? Que briga pelo seu lugar de liderança. A Vênus em Áries significa uma possibilidade de equilíbrio, em que nas nossas relações a gente possa manifestar a nossa vontade. Que a gente possa dizer não para aquilo que nós não queremos. Que a gente possa dizer sim para aquilo que verdadeiramente eu quero. E que a gente possa entender que o outro tem uma vontade própria também. E que não vai fazer exatamente o que a gente quer. Então, essa balança, ela fica bastante intensificada no sentido de a gente tentar harmonizar o máximo possível os desejos para que sejam respeitadas as nossas liberdades, a nossa independência, aquilo que nós mais prezamos no que é relativo ao nosso desejo. Vênus em Áries. E por fim, no dia 6 de abril, a Vênus faz um sextil com o Plutão. É um aspecto favorável, que significa que a gente pode amar sem muito apego. Não é que não tem. Claro que quando você ama, quando você quer alguma coisa, tem um apego envolvido nisso. Nada contra o apego. Porém, não podemos ficar refém. Entender que as coisas têm começo, meio e fim. E que esse fim, se a gente souber lidar com o término das coisas e das instâncias dos nossos relacionamentos, nós vamos possibilitar a continuação, na medida que tudo se transforma. Então, entender o ciclo de transformação das relações e que nesse momento a gente pode usar esse botãozinho que diz assim, muda que vai ser legal. Coisas novas podem surgir. Então, essa é a nossa semana e eu falei que se quem ficasse até o final eu tinha uma ótima notícia e um convite que eu faço para vocês. Hoje começa a Semana da Astrologia, que eu vou dar 3 aulas gratuitas
sobre as bases que dão início ao nosso entendimento do que é um mapa de nascimento. Essas 3 aulas são: a primeira aula é relativa à luz e sombra, é aquilo que a gente entende como, né, esse equilíbrio dos signos, então nós vamos falar sobre todos os eixos. A segunda aula sobre os 4 pilares que organizam a construção do que somos dentro do mapa de nascimento. E a terceira sobre elementos, fogo, terra, ar e água. Como é que isso funciona dentro de um mapa? São 3 aulas que vocês acessam gratuitamente, mas para isso vocês precisam se inscrever. E essa inscrição está no link do Instagram, na bio, link da bio do Instagram, e tá no link da descrição do vídeo no YouTube. Eu espero vocês lá, tenho certeza que vocês vão abraçar isso de coração, porque é um trabalho maravilhoso relacionado a esses primeiros passos que a gente pode dar em relação ao conhecimento da astrologia, ok? Então eu espero vocês lá, um beijo gigante e uma ótima semana.